Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de hoje, que vai falar a respeito de um continente que é um dos maiores, se não o maior dos continentes, que é o continente asiático. No encontro de hoje, nós vamos falar a respeito do capítulo 7 do livro didático, Quadro Físico e Recursos Naturais da Ásia. A Ásia é o continente dos contrastes. O que isso significa? Significa dizer que existe uma elevada variação climática, geomorfológica, ou seja, relevo, demografia, culturas diversas e um território diverso. Então é sobre esse continente de hoje que nós vamos falar a respeito especificamente do quadro físico e recursos naturais. Sejam todos e todas bem-vindos, eu sou o professor Ricardo, continue se cuidando em casa. A partir desse momento, nós vamos falar a respeito da localização geográfica e política do continente asiático. A Ásia é o maior continente do planeta Terra. Está localizado totalmente no hemisfério oriental e, em maior parte, no hemisfério setentrional e com uma pequena porção de terras no hemisfério austral. Existem ao todo cerca de 50 países que estão no continente asiático. E aí vocês observam neste mapa que toda essa área onde estão todos esses países, todos esses 50 países, possuem uma área territorial de 44.579.000 km², abrigando também a maior parte da população do planeta, com muitas de suas regiões alcançando as mais elevadas densidades demográficas já registradas. Lembrando que é nesse continente onde estão países com muita população, como Índia e China, por exemplo. Se o continente asiático corresponde a 1/3 das terras emersas do planeta, seus habitantes correspondem a 61% da população mundial, com cerca de 4,299 bilhões de pessoas. O país mais populoso do mundo atualmente está na Ásia. É a China, com aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. No entanto, em alguns anos, ela poderá perder esse posto para a Índia, que também está no continente asiático, que possui 1 bilhão e 250 milhões de habitantes. E são pessoas com diversas culturas e características específicas que estão no continente asiático. Esse continente, o asiático, ele é um continente que a gente pode considerar de repleto de diversidades e extremidades. Além de uma maior área da população, além de grande área e também população, esse continente ele vai apresentar o maior país do mundo. Vocês estão vendo aí no mapa que nós temos uma parte aqui, a parte asiática, onde está a Rússia, certo? Então a gente não pode se esquecer desse detalhe também. Já a gente vai falar justamente sobre o ponto mais alto do mundo, que é o Everest, com 8.848 metros acima do nível do mar. E também ele possui, o continente asiático, a depressão absoluta mais profunda, que é o Mar Morto, que está a 227 metros abaixo do nível dos oceanos. É por isso que a gente fala que o relevo da Ásia abriga todas as formas existentes, as cadeias de montanhas que se deslocam ou estão inseridas nesse continente. Nós vamos ter a Cordilheira do Himalaia, nós vamos ter os Montes Urais, nós vamos ter as montanhas do Cáucaso, nós vamos ter também os Planaltos Asiáticos. Enfim, é um continente diverso, que possui áreas que possuem baixas temperaturas e também áreas com temperaturas muito elevadas. Vamos agora conhecer algumas das paisagens da Ásia. Mas antes disso, é preciso falar o seguinte, que a parte ocidental do continente asiático vai fazer fronteira com a Europa e com a África, e a parte oriental ela vai ser banhada pelo Oceano Pacífico. Já o extremo norte do continente asiático dá acesso ao Oceano Glacial Ártico e a porção sul aos oceanos Índico e Pacífico. O limite
entre a Ásia e a Europa é identificado pela linha divisória estabelecida pelos montes Urais, o rio Ural, o mar Cáspio, a cadeia do Cáucaso, o Mar Negro, o Estreito de Bósforo, o Mar de Mármara, o Estreito de Dardanelos e o Mar Mediterrâneo. Todo o conjunto de terras a leste dessa linha divisória até o Oceano Pacífico faz parte da Ásia. Então, a gente pode observar aqui ao longo do mapa. Essa imagem que aqui está posta, ela é nada mais nada menos que uma forma de visualização vista de cima de uma área em que entre 10 a 20 milhões de anos atrás, o continente, né, ou o subcontinente indiano, que é uma área que vai compreender países como Índia, Nepal, Butão, Paquistão e Bangladesh, e parte de um antigo continente, que é chamado de Gondwana, colidiu com o continente asiático. A placa indo-australiana continuou movendo-se para o norte, deslocando a crosta continental e erguendo a Cordilheira do Himalaia, a mais alta do mundo. Creio eu que vocês em algum momento já devem ter assistido alguns documentários que vão mostrar essa colisão e, enfim, outras informações que a gente pode também abstrair, né? Eu recomendo que assistam sim documentários, tem National Geographic Channel, tem Animal Planet, né? Enfim, quem tiver acesso, né, pode conferir na internet. Bem, se estivéssemos no modo presencial, eu iria sim mostrar um desses documentários que mostra todo esse processo, né, de colisão, para que vocês possam entender que as dinâmicas da crosta terrestre e também abaixo dela possibilitam e influenciam as variadas formas que o espaço geográfico encontra-se configurado. Aqui nós conseguimos ver uma representação de forma mais horizontal, mais visual, para que a gente possa entender essa imagem que anteriormente ela foi exposta. Então, essa imagem que vocês estão assistindo agora, ela é a da Cordilheira do Himalaia, tá certo? Como está hoje. Então, por ser uma cordilheira de alta elevação, vocês podem observar que existem relações que vão envolver pressão e temperatura, e isso vai propiciar a existência de gelo. Além disso, o continente asiático possui uma série de diversidades que também, né, podem propiciar sismos, ou seja, terremotos, maremotos, que são decorrentes desses sismos dentro do mar ou fora dele. Daí, a gente escuta muito falar sobre o chamado Círculo de Fogo. Então, uma parte do continente asiático recebe uma forte influência desse Círculo de Fogo, que é uma área que possui uma grande atividade sísmica. Então, se vocês puderem observar, essa área que compreende o chamado Círculo de Fogo, ela vai se estender, né, em uma parte que vai compreender a área banhada pelo Oceano Pacífico, no continente asiático, e aqui nós temos os outros continentes, como o americano, a Oceania. E aí, os sismógrafos eles sempre registram, em média, algum tipo de abalo a cada 5 minutos, que variam, né? E a depender dessas variações podem ou não causar uma série de problemas, como por exemplo, tsunamis, tremores que podem, infelizmente, proporcionar alguns acidentes gravíssimos com mortes. Enfim, depende da variação do sismo. Tá certo, pessoal? Então, por isso que é importante que a gente sempre observe que os estudos são fundamentais e as tecnologias também. Porque é através desses processos de estudo que os engenheiros vão construir residências e habitações que diminuam impactos, né? ou que não possuam
ou não proporcionem danos gravíssimos às pessoas que neles habitam. Tá certo? Então, nesse chamado círculo de fogo, existem cerca de 82%, né, desses 535 vulcões existentes que são ativos, e eles estão lá, né? Então, dos 535 vulcões ativos, 82% estão nesse círculo de fogo, que é muito representativo. Então, os que mais podem proporcionar problemas, né, a essa população são justamente aqueles que estão nessas áreas mais próximas à Indonésia, às Filipinas, às ilhas do Japão. E é dentro dessa diversidade que a gente precisa mencionar algumas questões que são muito problemáticas, como o caso da hidrografia. Bem, alguns fatores, como as políticas inadequadas adotadas pelos governos, especificamente sírio-iraquiano, pode proporcionar e desencadear uma série de más utilizações desses recursos hídricos. O que é que isso vai causar? Quando você, de repente, pensa superprodução de alimentos e você pensa no lucro, existe a necessidade de, para que tudo dê certo em meio a uma certa aridez, a utilização de rio ou da água de rio. Então, se a gente utilizar muito água, além da capacidade do que o rio pode proporcionar, nós vamos contribuir para estresse hídrico. Né? E o que é que isso significa? Que vai haver uma diminuição drástica do volume dos mananciais. Então, essa imagem aqui da fotografia, ela vai denunciar isso que eu estou falando para vocês. Provavelmente, esse rio, ele não tinha apenas esse estreito canal. Provavelmente, esse canal, ele era mais longo. E aí, a utilização dessas águas com grande demanda, isso vai diminuir circunstancialmente ao longo de todo o trecho do rio dessa utilização. Se vocês puderem perceber, um lado do rio ele está totalmente seco, o outro ele está sendo utilizado para a agricultura. Então é muito importante que a gente sempre fique observando todos esses processos, que os danos ambientais, eles quando acontecem, eles podem causar uma série de problemas socioambientais e desequilíbrios também. É preciso destacar que o continente asiático ele possui uma diversidade também no que diz respeito às questões climáticas. No extremo norte, por exemplo, o continente asiático ele é cortado pelo círculo polar ártico e nessa região vai predominar o clima polar. Já na parte central do continente asiático, nós vamos ter, certo, uma área longe das influências marítimas, prevalecendo o clima temperado continental, marcado por uma alternância de verões muito quentes e invernos muito rigorosos. Já no sul e sudeste, nós vamos ter entre o Trópico de Câncer e a linha do Equador, certo? Essa área aqui mais alaranjada, só que na área da Ásia, tá certo, pessoal? Nós vamos ter climas comuns, que são os climas quentes, como o equatorial e o tropical. Além disso, se faz necessário lembrar que existem relações que envolvem sistemas de monções, e esse processo ele vai se relacionar ao sentido que as massas de ar elas vão a depender do período do ano, ou seja, nos momentos de inverno, nós vamos ter sistemas de altas e baixas pressões que podem, a depender do sentido da massa de ar, provocar ou influenciar em um determinado local esses processos dos sistemas de monções. São fortes chuvas que podem proporcionar uma série de problemas às grandes cidades e que também podem proporcionar perdas irreparáveis, devido
a alta concentração de chuvas, certo? Então, chuvas com alta intensidade, elas são problema. Chuvas com baixa, a depender da situação, também podem vir a ser problemas, certo? Mas as monções, né, geralmente, elas vão, né, pelo sistema de baixa pressão, proporcionar uma série de problemas, especialmente durante o verão. Daí agora nós vamos fazer aquela relação das áreas que correspondem às vegetações que lá existem e os climas. Então aqui sempre a gente vai ter uma área do mapa do continente asiático pintado de uma determinada cor, que é a azul. E nessa área aqui, mais ao sul e sudeste do continente asiático, nós vamos ter uma vegetação onde as florestas tropicais elas serão mais predominantes. E o clima ele é tropical, equatorial, e as monções elas chegam a produzir até 6.000 milímetros de chuvas anuais nas proporções sul e sudeste do continente asiático, em países como Índia, China e Indonésia. Então, a intensa umidade vai favorecer o desenvolvimento dessas densas florestas tropicais. Só um detalhe muito importante a falar, né? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele foi um grande produtor de borracha durante muitos e muitos anos. Porém, durante um tempo, Ford, né, que construiu Fordlândia, que é uma cidade que hoje é abandonada na floresta amazônica, ele levou várias mudas de seringueira para a Indonésia e lá elas conseguiram, né, se adaptar justamente em função de também ser implantada ou reimplantada em uma área de floresta tropical. Então não houve tanto problema dessas espécies se adaptarem. Mas o nosso foco é sobre o continente asiático. Então nessa área aqui mais ao extremo norte, nós podemos observar que ao norte da Rússia e Sibéria, nós vamos ter uma vegetação onde a tundra vai ser predominante em um clima polar. No extremo norte, a área que corresponde ao norte da Rússia, o clima polar impossibilita o crescimento de coberturas vegetais. Contudo, um pouco mais ao sul, na planície siberiana, pode-se perceber a presença da tundra. Já nessa área aqui mais central do continente asiático, nós vamos ter uma vegetação cujas características são de estepe, onde o clima vai ser temperado continental. Então, nessa parte central, longe das influências marítimas, vai prevalecer esse clima temperado continental, com verões muito quentes e invernos muito rigorosos. É favorável ao predomínio das estepes, uma vegetação composta basicamente por herbáceas. Esse tipo de vegetação ou formação é muito comum em áreas mais ao norte da China, ou seja, na Mongólia, na Sibéria, e também na própria China. Já o sul do continente asiático, nas partes da China, Arábia, Síria, Índia e Paquistão, nós vamos ter a predominância de áreas desérticas. Esses desertos são áridos e ou estão próximos a áreas semiáridas. Ao sul, nas regiões das grandes cordilheiras que impedem a chegada da umidade vinda do oceano, existem vastos desertos, onde prevalecem os climas árido e semiárido. Entre os principais desertos da Ásia, nós temos o Gobi, ele localiza-se na China, o deserto da Arábia, o da Síria e o de Thar, que fica entre a Índia e o Paquistão. E aí é preciso também destacar, pessoal, antes de finalizar, que o continente asiático ele é dividido em sub-regiões. Essas sub-regiões, elas assim são denominadas respeitando-se características econômicas, populacionais, culturais e geopolíticas desses países que possuem relações mais próximas. Então, se nós pudermos observar, nós temos o continente asiático dividido em 5 sub-regiões. A primeira delas, que é a área setentrional, ela é de coloração laranja mais escura,
e ela vai compreender a parte asiática do país Rússia. Nós vamos ter a chamada Ásia Central, onde nós vamos ter Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguízia. Nós vamos ter agora a área do Oriente Médio, que é composta por países que estão mais próximos da Europa e da África. E aí nós temos alguns deles que eu vou aqui mencionar, né, como a Arábia Saudita, Omã, Iêmen, Irã, Iraque, Síria, parte da Turquia, certo? A parte asiática. Nós vamos ter a Jordânia, Kuwait e tantos outros. Nós vamos ter também a área do sul da Ásia, onde estão Índia, Nepal, Butão, Paquistão, Afeganistão, dentre outros. Nós vamos ter também a área do leste e sudeste asiático, China, Mongólia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Filipinas, Vietnã, dentre outros, como já mencionei ao longo desse encontro, como a Indonésia, por exemplo. Bem, pessoal, o encontro de hoje está terminando. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite. E é preciso falar o seguinte, que nós vamos ter uma atividade. A atividade é da página 168. Eu vou indicar quais são as questões. Isso vai estar tudo na plataforma. E a todos um forte abraço e continuem se cuidando em casa. Um forte abraço e até a próxima.